meus amores, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é de História, com o 8º ano, né? E hoje a nossa aula de despedida é a nossa última aula de História do ano, né? Eu quero desejar a vocês um ótimo final de ano, boas férias, um bom descanso, que vocês possam aproveitar esse final de ano aí com a família, né? Que ano que vem, né, nós não vamos estar juntos, é a nossa despedida também, né? Queria estar despedindo de vocês pessoalmente, presencialmente, mas esse ano infelizmente não foi possível. Mas eu desejo a todos vocês, né, um lindo futuro, né, na próxima escola que vocês forem estudar, que vocês tenham muito sucesso. Eu acredito em vocês, vocês são capazes de conquistar tudo aquilo que vocês sonham, tá bom? Que vocês ano que vem, né, possam continuar, né, aprendendo, possam continuar estudando história, porque a professora aqui é professora de história e adora história e quer passar isso para vocês, né? Quero agradecer a vocês por ter ficado comigo esse ano. Para mim foi uma experiência muito gratificante, né, ter vocês como meus alunos. E eu desejo, né, um futuro brilhante na vida de vocês, tá? Que esse final de ano vocês renovem suas forças, suas energias, para ano que vem começarem com muito fôlego, né, e força para conquistar o que vocês sonham, tá bom? E a nossa aula de hoje é para encerrar, né, o nosso capítulo 16, encerrar o nosso livro didático, né? Nós estávamos estudando sobre o imperialismo e hoje nós vamos ver, né, uma das consequências do imperialismo estadunidense, que foi aí na página 48. Nós vamos iniciar aí a Guerra de Secessão, que aconteceu de 1861 a 1865. Bom, peço que vocês peguem o livro didático para estarem acompanhando, que eu vou ler algumas partes para a gente compreender melhor o assunto, tá bom? Então vamos lá. Logo na página 48 diz o seguinte: bom, mas para ficar claro, a Guerra de Secessão foi uma guerra entre dois estados, dois governos, né? Quando a professora fala estado, eu quero me referir a poder, né? E não estado, por exemplo, estado de Goiás, estado do Maranhão, não, a estado de poder, pessoa com poder, né, geral. Foi entre o norte dos Estados Unidos e o sul dos Estados Unidos, né? Com dois governantes eleitos, certo? Então aí na página 48 é onde dá-se o início à Guerra de Secessão. O Partido Republicano, majoritário no norte, lançou Abraham Lincoln como candidato à presidência. Este apresentou como proposta a abolição do trabalho escravo e a construção de ferrovias no interior do país para dinamizar o comércio interno. Então aqui a gente tem um lado dos Estados Unidos, que é a região norte, né, que lança como candidato, né, Abraham Lincoln. E Abraham Lincoln queria abolir a escravidão, ele queria um novo cenário sem escravidão nos Estados Unidos. Mas já na região sul, que é a parte dos democratas, partido com maioria, né, lançaram Jefferson Davis, que prometeu a manutenção da escravatura, ou seja, não queria o fim da escravatura, queria uma reforma, mudar um pouquinho. E a construção de novos portos, além da manutenção dos existentes para o escoamento do algodão. Então aqui a gente já começa a ver o início dessas disputas entre os nortes e os sulitas, que são os democratas do sul, certo? Já na página 49 diz o seguinte: com a vitória de Lincoln nas urnas, os sulistas, temerosos pela perda da mão de obra escrava, decidiram se separar da União e formar um novo país denominado Estados Confederados da América. Jefferson Davis, o candidato derrotado, seria o presidente do novo país.
O presidente eleito, Abraham Lincoln, informou que a União não aceitaria a separação dos países em dois. Diante deste impasse, teve início em 1861 a Guerra Civil ou Guerra de Secessão, que se estendeu até o ano de 1765. Então, o que aconteceu aqui? A Guerra de Secessão se deu pela disputa, da presidência dos Estados Unidos por dois estados de poder, da região norte, liderado por Abraham Lincoln, e da região sul por Jefferson Davis. Bom, Abraham Lincoln ganhou nas urnas, ele ganhou a eleição, então foi eleito presidente. Já Jefferson Davis não aceitou essa vitória de Abraham Lincoln, então ele se separou. É como se ele tivesse falado assim: então tá, não ganhei, agora eu vou ser independente dos Estados Unidos. Eu vou ser o próximo presidente do meu país que eu vou criar. Foi basicamente isso que aconteceu. Abraham Lincoln não aceitou essa atitude, porque ele não queria os Estados Unidos dividido, porque um estado onde tem união, o estado se torna mais forte. E aí, daí se dá as consequências da guerra, Em 1862, procurando enfraquecer os estados do sul, o presidente Lincoln determinou um bloqueio marítimo aos portos daquela região. Dessa forma, os estados confederados do sul ficaram impedidos de receber qualquer ajuda que pudesse vir da Europa. Essa atitude também prejudicou o comércio por impedir a exportação do algodão em troca de manufatura ingleses. Então aqui já começam as consequências para os sulitas de tentar dividir, e se tornar autônomo diante do presidente, O norte apresentava superioridade em armas e em número de soldados, que receberam a denominação de Yankees. Então, os nortes, o pessoal do norte recebeu o nome de Yankee, daí o imperialismo de Yankee. Já os soldados do sul foram chamados de confederados. Essas denominações ainda na atualidade são utilizadas pela população do sul e do nordeste dos Estados Unidos. Os conflitos ocorriam em sua maioria no território sulista, destruindo as cidades, acabando com as plantações e levando a economia ao colapso. A população civil dos Estados Confederados foi seriamente abalada. O norte não teve a sua infraestrutura urbana e econômica atingidas. Da mesma forma, a população civil quase não foi afetada. Bom, então aqui a gente vê, que as consequências para o sul foram maiores, Foram grandes consequências para o estado, para a região sul, Não só o presidente, o então presidente Jefferson Davis que sofreu, mas toda a população sulista, Agora na página 50, diz que a Guerra de Secessão ela foi vencida pelos Yankees, ou seja, foi vencida por Abraham Lincoln, pelo pessoal do norte. Teve muitas mortes, Foi uma guerra violenta com armas de fogo, Abraham Lincoln foi assassinado por John Wilkes Booth, sulista, em 1865. Este fato aumentou as cobranças das dívidas de guerra dos sulistas. Então, apesar deles terem perdidos, quando o Estado ele perde uma guerra, ele deve tudo que os ganhadores gastaram, É uma dívida que eles têm por perderem a guerra. Então, eles teriam que pagar tudo isto ao presidente Abraham Lincoln. Então, com o assassinato dele, essa dívida aumentou após a guerra, A abolição da escravatura nos Estados Unidos foi formalizada por meio da 13ª emenda à Constituição em 1865. O fim da escravidão representava esperança para a população afrodescendente, mas foi vista como grande prejuízo pelos proprietários de escravizados, especialmente pelos latifundiários do Sul. O que se deu desde então foi o esforço sistemático de exclusão dos negros da vida social e política estadunidense. Então aqui, após a guerra, no período pós-guerra de secessão, o que aconteceu? O racismo, e a discriminação só aumentou no território estadunidense, Até então,
os negros, né, eram escravizados, eram utilizados no trabalho. Então, após a Guerra de Secessão, a discriminação aumentou. Então, eles foram segregados, né? Eles foram separados da sociedade. Eu acredito que vocês têm conhecimento que nos Estados Unidos existem bairros até hoje que são segregados, ou seja, são excluídos da sociedade porque existem negros que moram neles, né? Os negros nos Estados Unidos não podem morar em bairros de brancos, né? Isso daí é uma segregação racial, né? Vocês já devem ter assistido Todo Mundo Odeia o Chris, né? Todo Mundo Odeia o Chris acontece nos Estados Unidos. O Chris mora no Brooklyn. O Brooklyn é um bairro de negros, né? E eles não podem frequentar os bairros de branco. E o Chris, né, vive essa vida do que é ser um negro nos Estados Unidos, né? Quais são as consequências de ser um negro nos Estados Unidos? Então, quando a gente assiste a série Todo Mundo Odeia o Chris, a gente consegue identificar, né, essa segregação e como acontece até os dias de hoje, né, essa discriminação e este racismo nos Estados Unidos, né? Em alguns estados da federação, os libertos, ou seja, os escravos libertos após a abolição da escravatura, podiam alugar ou adquirir terras. Porém, outros, as leis determinavam que eles podiam trabalhar apenas como empregados, sem o direito à propriedade ou seu próprio negócio. Ou seja, eles foram alforriados, né, foram libertos, mas não conseguiram a libertação de fato, né? Eles deixaram de ser escravos, mas para conquistarem ali, né, as suas terras, o seu trabalho, teve uma outra dificuldade, né? Teve um outro impasse que eles tiveram que vencer, né? A discriminação marcou o cotidiano dos afrodescendentes após a abolição e grupos racistas como a Ku Klux Klan surgiram neste contexto. A Ku Klux Klan é um grupo, né, de organização de extrema direita, né, que eles praticam o racismo e a intolerância racial nos Estados Unidos, perseguiram afrodescendentes, perseguem até hoje, né, praticam racismo, matam negros, né, agem de forma violenta com esse povo. Então a Ku Klux Klan, né, é um grupo de extrema direita que luta pela supremacia branca, né? Não aceita outra cor, outra raça, certo? Aqui na página 52 e 53 é um resumão do que nós estudamos neste capítulo 16, né? Nós estudamos o imperialismo de Yankee, que é conhecido como o imperialismo norte-americano, né? Que é o imperialismo ali de Abraham Lincoln, né? Certo? A América Latina no século XIX, nós estudamos um pouquinho qual foi a relação dos imperialistas com os indígenas, depois com os escravizados nos Estados Unidos, e é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o conteúdo, podem mandar, tá bom? Um beijo, né? Um ótimo final de ano e eu tô morrendo de saudade. Eu espero ver vocês aí, né? Com um futuro lindo pela frente. Um beijo!